Boa tarde, segundo ano. Vamos resolver alguns exemplos da quantidade de calor. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Deixa eu pegar aqui uma caneta para mostrar para vocês, né? Um corpo de massa 250 gramas recebe 5.000 calorias de uma fonte e sua temperatura aumenta de 10 para 92,5. Temperatura inicial 10, temperatura final 92,5. Determine o calor específico da substância e a capacidade térmica do corpo. Calor específico, vamos começar pelo seguinte: se tem variação de temperatura, Q é igual a MC delta T. Vejam, isso aqui é o mesmo que delta T, tá? Delta teta é o mesmo que delta T. Alguns livros trazem delta teta. Quantidade de calorias recebidas, 5.000. Massa, 250. Calor específico é o que eu quero determinar. Variação de temperatura, temperatura final menos inicial, 82,5. Então, multiplica 250 por 82,5 e passa dividindo pelos os 5.000 dividido por esse valor. Calor específico, 0,24 calorias por grama grau Celsius, que é a unidade de calor específico. A capacidade térmica do corpo pode ser calculada de duas maneiras. Pode ser a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, que já está ali, né? Por exemplo, a gente já tem a quantidade de calor e já tem a variação de temperatura, daria para dividir os 5.000 por 82,5. Mas ele calcula aqui de uma outra forma, que é usando a segunda maneira de calcular a capacidade térmica, que é a massa vezes o calor específico. Então, a massa vezes o calor específico dá 60 calorias por grau Celsius. Segundo exemplo, qual a quantidade de calor que devemos retirar? Vejam, agora está dizendo que o corpo vai perder calor de 50 gramas de água, cujo calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius. Para que a sua temperatura passe de 80, então essa é a temperatura inicial, para 15, que é a temperatura final. Vamos resolver então. Tem variação de temperatura, calor sensível. Q é igual a MC delta T. Massa, 500. Calor específico, 1. Variação de temperatura, temperatura final, 15. Temperatura inicial, 80. Portanto, essa quantidade de calor vai ser negativa, porque aqui, ó, nessa subtração, vai ter um valor negativo. Bom, vamos ao próximo exemplo. Esse exemplo é importante, tá? O gráfico a seguir representa a curva de aquecimento de uma massa de 50 gramas de água no estado sólido, de gelo. Está uma temperatura inicial de menos 10, sabendo, dá os dados, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius, o latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, latente de vaporização da água, 500 calorias por grama, e calor específico do vapor, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Determine, então, a quantidade de calor recebida durante todo o processo. Vejam, eu tenho vários processos acontecendo aqui. Aqui ele está no estado sólido, aqui ele passa para o estado líquido, a fusão. Depois ele está no estado líquido, vai passar para o estado de vapor. E aqui já está no estado de vapor e vai aquecer um pouco mais. Vamos lá então. Primeira quantidade de calor que eu forneço para sair de menos 10 e ir até zero. Essa é a primeira quantidade de calor. Se tem variação de temperatura, calor sensível. Massa, calor específico, cuidado, esse é o calor específico do gelo, que é 0,5. Massa, 50, calor específico 0,5, variação de temperatura, temperatura final 0, temperatura inicial menos 10. 250 calorias tem que fornecer para o gelo para sair de menos 10 e chegar até 0. Segundo processo, ele vai fundir. Esse gelo agora já está a 0 graus e nós vamos fundir esse gelo. Tá ficando uma bagunça isso ali, mas tudo bem. Se vocês entenderam, tá bom. Para fundir o gelo, ou seja, nesse estado aqui, eu tenho dois estados existindo. Eu tenho parte do gelo já se transformou em água e parte ainda está no estado sólido, né? Tem o estado líquido e o estado sólido. Eu preciso que, para todo o gelo derreter, eu preciso fornecer uma quantidade de calor que eu chamo de calor latente. Então, quando não há variação de temperatura, é latente. Nesse caso, é o ponto de fusão. Então, é o latente de fusão. Ok? Que é esse valor aqui, ó, latente de fusão. Massa, 50, latente de fusão, 80. Então, eu vou fornecer 4.000 calorias para esse objeto, para essa massa de gelo fundir. Bom,
Agora nós vamos sair de 0 e vamos até 100. Vejam, tem variação de temperatura, calor sensível. Cuidado, esse calor específico agora é da água em estado líquido. Água em estado líquido, 1 caloria por grama grau Celsius. Massa 50, calor específico 1, variação de temperatura, temperatura final 100, temperatura inicial 0. Faz a multiplicação, 5.000 calorias foi fornecida nesse processo. Temos mais um processo aqui. Esse processo é o de fusão agora. Agora a água já está em transição do estado líquido para o estado de vapor. Saindo do estado líquido para o estado de vapor, nós vamos ter que usar o latente de vaporização, tá? O latente de vaporização é 540 calorias por grama. Vejam só, como é que eu sei que tem que usar o calor latente nesse caso? Porque não existe variação de temperatura. Se não existe variação de temperatura, é calor latente. Massa 50, latente de vaporização 540, a quantidade de calor que eu forneci, 27.000 calorias. Bom, o último processo agora que ele vai fazer, ele vai sair de 100 e vai até 110. Vejam, variação de temperatura, calor sensível de novo. Q igual a MC delta T, massa 50, agora cuidado, o calor específico agora é do vapor, 0,5. Variação de temperatura, temperatura final 110, temperatura inicial 100, 250 calorias. Agora, para saber a quantidade de calor total que eu forneci para ele, basta somar 250 com 4.000, com 5.000, com 27.000 e com 250, 36.500 calorias. Gente, tentem fazer depois esse exercício sozinhos, tá? Sem olhar a resposta para ver se vocês acertam. Vamos ao último exemplo para a gente. Em um recipiente termicamente isolado, então um ambiente fechado, isolado de qualquer outra situação. Imaginem um ambiente assim. Eu vou colocar 100 gramas de gelo que está a 0 graus Celsius. Então, eu vou fazer chegar dentro desse ambiente um vapor de água que está a 100 graus Celsius. Até que a temperatura do sistema seja 40, ou seja, eu vou colocar esse vapor e depois eu vou medir até que a temperatura seja 40. Quando a temperatura chegar a 40, eu vou parar de botar vapor lá dentro. Supondo que o recipiente não trocou calor com nenhum outro corpo, calcule a massa no equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico, no caso, é a 40 graus. São dados: o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Calor latente de condensação. Por que é o latente de condensação? Porque eu estou colocando vapor, ele vai sair do estado de vapor e vai para o estado líquido. À medida que o gelo recebe calor, então, ele se derrete e após a fusão, a água resultante vai se aquecer de 0 até 40. Imaginem, esse gelo que estava a 0 graus, ele vai receber calor desse vapor de água para chegar até 40. É isso que quer dizer esse parágrafo inicial. Enquanto isso, o vapor vai perder calor e vai se condensar, ou seja, parte desse vapor vai se tornar água, tá? E vai se resfriar de 100 até 40, porque ambos vão chegar à temperatura de equilíbrio de 40 graus. Então, vamos começar pelo gelo, calculando quanto de calor ele recebeu para que esse processo acontecesse. Primeiro, ele está a 0 graus, então ele já está no ponto de fusão, né? No ponto de fusão, para que todo esse gelo vire água, eu preciso saber qual é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer. Então, a massa do gelo, 100, latente de fusão do gelo, 80. Eu tenho que fornecer 8.000 calorias para ele virar água. Agora, ele tem que, sendo água, ele vai agora de 0 até 40 graus, tá? Então, ele vai lá, pega a massa 100, calor específico, cuidado da água, agora que é 1, e a variação de temperatura final 40, inicial 0. Então, eu tenho que fornecer para o gelo 4.000 calorias para que ele saia da temperatura de 0 e chegue até a temperatura de 40. Vamos agora analisar o vapor. O vapor, para condensar, para ele sair do estado de vapor e se tornar líquido, eu tenho que fornecer, eu vou pegar a massa, que eu não sei qual é a massa de vapor que eu tive que colocar, e vou multiplicar pelo calor latente de vaporização, que é menos 540. Cuidado, a menos 540. Ou seja, esse vapor ele vai perder
ele tem que perder 540 m, que eu não sei qual é esse valor de m ainda, tá? 540 m para que ele saia do estado de vapor e passe ao estado líquido. Bom, agora essa água, esse vapor que passou do vapor para o estado líquido, ele não pode também ficar a 100 graus, ele tem que chegar até 40 graus, porque é a temperatura de equilíbrio. Então, para resfriar essa água, quanto de calor ele tem que perder mais? Vamos lá. A massa de vapor eu não sei. O calor específico eu sei. O calor específico é o calor específico da água. E a variação de temperatura é a temperatura final, 40, menos inicial, que é 100. Então, vai ficar menos 60 aqui, ó. Tá vendo, ó? Final 40 menos 100 vai ficar menos 60. Então, ele vai ter que perder 60 m. Eu sei que se alguém perde, alguém recebe. Então, eu vou somar todos os calores e fazer igual a zero. Porque tudo que alguém perdeu, alguém vai receber. Quem está perdendo calor aqui, no caso, é o vapor. Quem está recebendo é o gelo. Então, vamos lá. Vamos somar o que o gelo recebeu, 8.000, mais os 4.000 que ele recebe para sair de 0 até 40. 8.000 foi só para ele fundir. Mais 4.000 para ele sair de 0 e até 40. Vamos somar o que a primeira perda do vapor, que é para quando ele sair de vapor e virar água, e somar a segunda perda dele, que é para ele sair de 100 graus e chegar até 40. Fazendo aqui, somando esses dois m's aqui, vai dar 600 m negativo, e 12.000, passo 12.000 para o outro lado, vai dar 12.000 dividido por 600. Eu vejo que a massa de vapor, na verdade, que eu coloquei lá dentro para que isso acontecesse, a massa de vapor é de 20 gramas. Mas, como é pedido a massa total que tem lá dentro, depois de todo esse processo, devemos somar então a massa de água, que já tinha 100, mais essa massa proveniente dessa fusão do gelo e da condensação do vapor. Então, vamos somar os 100, que já existia do gelo que virou água, mais os 20, que é dessa massa de vapor que entrou e também virou água. Portanto, no equilíbrio térmico, nós vamos ter 120 gramas de água. Até o próximo exemplo, gente.